Eu assisti um filme chamado O Julgamento de Nuremberg. É um filme que fala sobre quando o governo nazista foi retirado, né, da Alemanha, Hitler se matou e tudo mais, acabou o regime. Os principais líderes que não haviam se suicidado, não tinham ido pelo mesmo caminho, foram presos, né? E aí, no contexto ali, havia um psicólogo, que ele foi destinado pelas Forças Armadas americanas para poder cuidar dessa galera enquanto o julgamento acontecia e dar um diagnóstico sobre o que levou aquelas pessoas àquelas atrocidades e tudo mais. Inclusive, o cara que assumiria o governo da Alemanha se Hitler morresse era um deles que estava preso ali, né? O Hermann Göring. E o cara começou a fazer aquele trabalho. E o filme relata sobre isso, né? Só que ele era um psicólogo judeu. Ele era judeu. Então imagina, o cara já tinha algo ali em que ele já sabia que havia um ódio tremendo por ele. Só que os caras não sabiam que ele era judeu. E aí, no momento em que eles estão ali numa conversa do filme, o Göring está conversando com ele, dizendo como era para eles, na mentalidade deles, os judeus, que era a mesma coisa do racismo que existia nos Estados Unidos. Por quê? Porque os soldados negros dos Estados Unidos não lutavam ao lado dos brancos, né? Eram quartéis separados, blindados separados e tal. Então havia racismo dos dois lados. E aí ele disse, e você só não compreende isso porque você é judeu. E ele, tipo assim, o cara nunca tinha dito que era e tal, e ele acertou, né? Mas ali, o que eu quero tirar desse momento do filme que me impressionou foi o seguinte. Às vezes, uma pessoa ali pode tentar ajudar, mas é justamente nessa situação, se ele não é um profissional, porque o cara, apesar de ter recebido aquela pancada, de estar ali tratando aqueles caras, mas ele era um profissional. Ele foi até o fim, conseguiu fazer o relatório dele, fez o diagnóstico. Mas, às vezes, tem alguém que não tem profissionalismo, que não é um psicólogo, e tenta se envolver nessa seara aí para ajudar, né? Alguém que tá depressivo, alguém que tá ansioso, alguém que tá... E aí ele acaba da mesma forma. Já aconteceu isso? Você já teve relatos assim? E de pessoas que tentam ali ajudar, mas extrapolam os limites, e ela que acaba recebendo uma carga negativa não saber. E ficar talvez até doente também. Sim. Já tive experiências com pacientes que viveram isso, né? De ter amizades com pessoas, principalmente, assim, dos adolescentes, né? Tentar ali ajudar a amiga e não conseguir receber a carga pesada, né? Muito porque você já vive as suas dores também, né? Você já vivencia isso. E talvez ali só é um gatilho para você se colocar naquela situação também. Porque todo mundo tem problemas, né? Todo mundo tem suas dificuldades. Né? Mas quando você vê... Um dos sinais da depressão é uma tristeza muito profunda, né? A depressão é isso, é um estado emocional de tristeza constante. A pessoa até consegue, né, vivenciar outras coisas. A gente acha que depressivo vai ficar na cama só. Isso é um estágio já gravíssimo da depressão. Mas a depressão são pessoas normais que estão aí na rua, trabalhando, estão... né? Sorrindo, rindo de piadas. Esse tempo atrás, uma pessoa aqui na cidade tirou a própria vida, né? E aí um amigo falou assim, rapaz, como que pode? O cara tava ali, né? Tava tendo futebol, a gente sorrindo, se divertindo ali. E me pegou de surpresa, porque eu nunca imaginava que as pessoas têm em mente que a pessoa que tá prestes a tirar a própria vida sempre vai estar demonstrando sentimento de tristeza, de abatimento ali, né? E nem sempre é assim, né? Sim. Mas existem sinais que a pessoa dá. Existem sinais que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber. Quais? Exatamente. Um dos sinais é a pessoa falar sobre a morte com naturalidade. Tá? A pessoa que ela tá presa a cometer um suicídio, ela começa a dar esses sinais, falando sobre a morte de uma forma muito natural. Tipo, se eu ir amanhã, tá tudo certo. Essas coisas, sabe? Se eu deixar de estar aqui, né, eu vivi bastante. Então ela começa a apresentar esses sinais, que são bem sutis, inclusive. Por isso é tão difícil. Muita gente acaba falando, né? Foi do nada. Mas não foi do nada. Uma característica também é a pessoa começar a deixar algumas coisas e dar coisas pessoais. Né? Ela começa a distribuir coisas pessoais. Olha, toma isso daqui pra você. Fica com isso. Né? É um sinal aí que a pessoa... Vixe, eu tenho um amigo que faz isso direto. Vou ligar pra ele hoje. A gente tá rindo aqui, mas é um assunto muito, extremamente sério.
em Eunápolis, como você falou, teve mais de um caso. Sim, já. sim. Todo ano tem, né? E muito sério. A pessoa fala sobre a morte, a pessoa, inclusive, fala que quer. Algumas pessoas comentam em algum momento com alguém mais próximo, mas a nossa mania é de achar que aquilo realmente não vai acontecer. Né? Que a pessoa não vai ter essa coragem. Mas a pessoa dá sinais. Dá esses sinais. De que não está valendo a pena. Né? Principalmente quem está ali no ciclo mais próximo. Falta empatia no ser humano. Falta entender a dor do outro. Imagine hoje chegar alguém pra mim, a galera que tá em casa aí, chegar alguém pra mim falando que tá sofrendo com depressão, tá com ansiedade. Como que você vai reagir? Como que você vai? Você vai julgar essa pessoa? Você vai falar pra essa pessoa que é falta de Deus? Você vai falar pra essa pessoa que é frescura? É besteira. Ela tá com frescura? Ela tá querendo chamar atenção? Ela tá, né, a vida espiritual lá embaixo? Não é só isso, galera. A depressão é uma doença. É uma doença. E se não tratada, pode gerar um suicídio. Pode fazer com que essa pessoa perca a vida. Então, assim, a depressão é acompanhada juntamente com medicamentos. Ela precisa fazer um tratamento. Ela está doente. Eu vejo, assim, muita diferença, por exemplo, se alguém vai pedir um atestado, né? Ou, por exemplo, se alguém... Isso no ambiente religioso, né? Se alguém está com câncer, por exemplo, uma doença seríssima, todo mundo se comove, né? As pessoas ficam, meu Deus, que sofrimento. Ali todo mundo está pronto para se colocar à disposição. O câncer é uma doença, assim, muito difícil, realmente é. Sim. As pessoas têm um olhar de empatia para quem está passando por isso. E realmente é muito difícil, né, passar por isso. Mas quando se trata da doença mental, já é um tratamento diferente. Entendeu? A gente não tem o mesmo acolhimento. Né? Não tem o mesmo acolhimento. São pessoas que não têm o mesmo acolhimento, não têm o mesmo apoio, não têm o mesem amparo. Você que está assistindo, você tem que se colocar numa posição, se você está passando por isso, busque ajuda. Eu sei que é muito difícil. E se alguém for falar para você buscando essa ajuda, você acolhe essa pessoa. Né? Não diga palavras como essas, né? De que é frescura, de que a pessoa está chamando a atenção. Observe a dor do outro. Tente ouvir aí, tente escutar o que essa pessoa tem para dizer. A gente tem o costume de só falar dos nossos problemas. Falta um pouco de escutar também, né? Sim. Se você se coloca na posição de escutar, né, essa pessoa. Então, assim, a depressão é uma doença. Inclusive, são os neurotransmissores, né? Noradrenalina, serotonina, dopamina. Há uma baixa. Essa pessoa precisa fazer um tratamento psiquiátrico com medicação. Entendeu? Então, eu sozinha, lá na terapia e tudo, eu não faço trabalho sozinho, nem o psiquiatra faz um trabalho sozinho, inclusive, os psiquiatras aí de Eunápolis, né? São colegas aí também, que as pessoas acham que psiquiatra já é um outro extremo também, né? Já tá louco, já tá fim de carreira. E que não tem nada a ver. Eles vão colocar ali, no tratamento, esses medicamentos que vão te ajudar a manter essas faltas, desses neurotransmissores, essas substâncias que faltam no seu cérebro, para que você consiga ter uma vida normal e para que ele alivie os sintomas. Então, a depressão é uma doença e precisa ser tratada como uma doença. Enquanto as pessoas tiverem esse pensamento, né, esse senso comum de acharem que não é nada, né, que, né, não passa de uma simples frescura, um chilique, um tique das pessoas, a gente vai continuar perdendo pessoas para essa doença. Então, inclusive, vou dar um exemplo disso daí, para vocês visualizarem, um outro exemplo sem ser o suicídio, que é um caso da rede pública, né, de saúde, né? Minha mãe estava, ela é enfermeira, como eu falei, né? Ela me contou esse relato, que ela estava atendendo ali uma paciente. Agora eu fiquei assim com receio de contar, mas assim eu acredito que não vai ter nenhuma influência não, tá? Afinal, não vai ter não, eu vou contar. Não é paciente psicológico. Não, é um paciente do SUS, né? Então, todo mundo tem acesso ao prontuário.
essa paciente, minha mãe falou que já tinha atendido ela 3 anos atrás. E ela estava ótima, uma mulher forte, bonita, tinha passado por um processo de separação, mas tinha atendido ela por outros motivos, enfim, a mulher estava super bem. Depois de 3 anos, a pessoa que não pode ir até o posto de saúde, os enfermeiros e médicos precisam ir até a casa dessa pessoa. E aí tava rolando isso daí e uma visita domiciliar para ela fazer. E nessa visita domiciliar, ela se depara com essa mulher em cama. Na cama. Sem andar, extremamente desnutrida, magra. Assim. Aí minha mãe, não sei se tava falando ainda, ou tava um processo de a pessoa se definhando mesmo. Quase morrendo. E nisso, minha mãe perguntou pra filha, que tava ali no papel de cuidadora dessa pessoa, e falou, o que vocês estão fazendo? O que aconteceu, né? Eu vim aqui 3 anos e tal. E essa filha falou, a gente fez todos os exames neurológicos, ela de AVC, pra ver se tinha algum tipo de derrame. Não detectamos nada. Não foi detectado nada. A mulher passou por um processo de depressão profunda, grave, que a paralisou. Caramba. Assim, é extremamente impactante. A pessoa deixou de comer, a pessoa deixou de andar, ela não tem problema. A fisioterapeuta foi lá, viu, avaliou, não tem nenhum problema que a impedisse de andar. Deixou de comer, deixou de viver. A pessoa pode não cometer o suicídio, mas ela pode decidir não viver. De outras formas, de outras maneiras. Se não tratado. Ela começa a não querer a vida, né? O sofrimento é muito grande. Hoje você, Ingo, você vê solução para os problemas que você tem. Fiz até uma dinâmica sobre isso com os alunos. Coloquei vários problemas matemáticos super difíceis, né, para eles resolverem na dinâmica. E falei assim, resolvam em 10 segundos. Praticamente impossível de resolver, né, nessa dinâmica. E aí eu até comentei, falei assim, é exatamente uma pessoa que está passando por depressão e que quer cometer o suicídio pensa que aquele problema não tem solução. E a dor é tão profunda, né? Que ela saída, acha que a única morte, solução né? é essa, na verdade. Uhum. Então, assim, é necessário essa consciência.